muito bem-vindos ao programa Às 4 no Divã, onde as apresentadoras da do Vale TV debatem com muito humor e descontração vários assuntos. E hoje o programa especial Dia das Mães, direto da Proeste Avaré. Estamos aqui hoje, então, com uma participante super mega Master Blaster especial. Conhecia só por redes sociais e hoje... Isso aí, Gé. Não, linda, de pessoa, de energia, uma série de coisas. Muito obrigada pelo convite. De verdade, se quiser apresentar. Assim, primeiro, eu sou Jéssica Faria, sou psicóloga, sexóloga, faço parte das 4 no Divã, que é um programa para a gente, assim, bater um papo, principalmente com esse tema tão especial, o Dia das Mães. E Carol, mãe, persona de mãe de todos. Isso aí, aqui a gente se torna até mãe, né, dos funcionários também. Gente, eu sou a Carol, gerente geral e operacional aqui da Proeste Avaré, e tenho um prazer imenso em receber vocês, né? Muito obrigada. Eu sempre acompanho a Cléo, o YouTube, as meninas, sempre. Também já vi a gravação de vocês, até comentei com ela. E é muito, muito prazeroso estar com vocês, porque eu sei que a gente só tem a ganhar, né? E acrescentar com esse bate-papo gostoso nesse Dia das Mães, que vai ser incrível, eu tenho certeza. E é isso aí, meus amores. Eu sou Camila Cléo, alguns de vocês já me conhecem, sou advogada e youtuber e apresento No Camarim com Camila Cléo. E o nosso assunto hoje, principalmente, será mães. Não é, Carol? Mães, com certeza, né? Tem coisa mais prazerosa, gratificante do que a gente ter uma mãe, a gente poder gerar um filho e ser mãe, né? Exatamente. E lembrando que mãe de coração, mãe de criação, existem vários tipos de mãe, né? Mãe de pets, né? Isso aí, isso aí. Então a gente acaba nesse dia aí que é para mim, é uma das comemorações mais importantes do ano. Seria todos os dias, né? Seria todos Mamãe. os dias, porque ser mãe, olha... A gente descobre uma nova mulher, né? Então, quero aproveitar também, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, apresentadora do programa Café com a Nutri. E eu também sou sou mãe de um casal, eu tenho o Gabriel e a Gisele. E é simplesmente uma honra estar aqui com as meninas, falar de filhos, homenagear as mamães e estar aqui prestigiando a Proeste Avaré, junto com a do Vale TV. Vou me apresentar agora, sim. Você não se apresentou, tem que se apresentar. Bom, eu sou a Karina Massude, sou crítica de cinema, apresentadora e comentarista na Rádio Jovem Pan. Eu sou mãe de pet e eu tenho 2 sobrinhos lindos que eu também me considero um pouco mãe, porque eu acompanho desde que nasceram e é um amor assim que não cabe dentro do peito. E estou muito feliz de estar aqui com a Carol, com as meninas, para a gente fazer esse programa super especial. E um dos assuntos que nós já conversamos é sobre a pressão da sociedade para ter-se um filho. Aqui eu, Carol e Vivi somos mãe. Karina e Jéssica Só de pets. não são, só de pets. Como é que é isso, essa pressão? Vocês sentem essa pressão da sociedade para ter filhos? Então, é porque, querendo ou não, muitas pessoas, até em âmbito psicológico, elas colocam esse cronograma na sua vida, né? Então, assim, você pega, nasce, se forma, namorado, noivo, marido, filho, não vai ter outro filho. Então, assim, esses protocolos, hoje em dia, está sendo repensado e é muito bom, porque, assim, é uma cobrança externa e, querendo ou não, sempre nós buscamos validação do outro. Então, vem o casamento. Ah, e quando será o próximo filho? Será que você quer? E tem muitas pessoas que não querem desenvolver esse papel da maternidade. Então, no consultório, hoje em dia, chegam várias mulheres que estão falando que o relógio biológico, e ainda elas se questionam essa questão da maternidade ou não. Assim, com relação se eu me sinto pressionada, ainda por enquanto eu não me sinto pressionada à maternidade. E você, Karina? Eu nunca me senti pressionada, embora eu saiba que existe essa pressão da sociedade, eu nunca me senti pressionada, porque o fato de eu não ter tido filhos foi uma coisa natural, assim, nunca tive vontade, apesar de ter um instinto maternal. Mas eu sei que tem muitas mulheres que sentem essa pressão e muitas vezes têm filhos mesmo não tendo aquela aptidão para ser mãe, não é?
De repente, se eu fiz esta pressão, se eu pressionei, gente, eu não o fiz de propósito. É que nós, as mães aqui presentes, sabemos o quão valioso é esse sentimento. É tão lindo que você fala assim, como é que ela ainda não sentiu esse amor, não é assim? Então, me desculpe pela pressão, tá, gatas? Não, mas também você não se preocupa. Eu vou complementar, porque assim, uma vez eu ouvi numa palestra que fala assim, que o amor de Deus, independente da religião, enfim, o amor de Deus humano mais próximo, que chega assim pra gente sentir o amor de Deus na Terra, seria o amor de uma mãe para um filho. E quando eu vi isso numa palestra, eu cheguei a arrepiar, porque eu acredito que seja isso. E eu falo assim, essa questão de maternidade, sim, nós podemos ser mãe de pet, desenvolver papel, mas as mães, processo de adoção, mães biológicas e toda essa questão, é uma linha que elas passam e assim elas não voltam. Então, assim, às vezes quando eu estou atendendo uma mãe, eu falo exatamente, eu estudei sobre, eu imagino que seja, mas eu não posso falar, porque assim, é um boom de química cerebral, é um boom de ocitocina, é um boom que a pessoa sente a sensação, né, do parto, é como se vários ossos estivessem quebrando e depois ela quer ter outro filho. Então, assim, é uma coisa mágica, que só quem é mãe, eu dou o direito de falar, eu assim, não me sinto... Inclusive, assim, eu fui uma pessoa que eu não me imaginava mãe, porque eu não tinha paciência com crianças e eu achava assim, não pensava mesmo em maternidade, achava que eu não iria ser tão cedo. E aí o Gabriel, meus 2 filhos não foram planejados, né? E quando o Gabriel veio, e é engraçado porque eu mentoro nutricionistas, né? E sempre quando eu vou conversar com as minhas nutris, e eu pergunto assim, qual que é o dia mais feliz da sua vida? E todas que são mães falam, inclusive eu não queria, quando o Gabriel veio, foi o dia mais feliz da minha vida. Sim. Porque quando a gente tem um filho, a gente fica assim, meu Deus, que perfeito, como que pode ele sair de dentro da gente? E realmente é uma coisa que eu não me imaginava antes, e quando aconteceu, passou a ser a coisa mais importante da minha vida. E, inclusive, a gente nasce de novo, né? Porque ninguém aprende a ser mãe. Então, uma nova mulher nasce a partir da hora que o nosso primeiro filho nasce também. E você abordou? A Vivi tá emocionada aqui do lado. Sempre. Porque é isso, é um divisor mesmo. Sim. E eu acho que essa questão do dar à luz, só cortando um pouquinho, porque agora tem amigas que estão engravidando e tudo mais, e falam assim, esse dar à luz. De verdade, quando você vê assim, uma grávida prestes a parir mesmo, parece que ela fica iluminada, a gente pode passar todo o iluminador do mundo, mas ela tem uma luz, assim, eu tive uma amiga que teve bebê agora há tempo, ela tava assim, deslumbrante, sabe, e eu falava, eu acho que isso que é o significado de dar a luz, porque fica radiante, é lindo de ver, então imagina sentir tudo isso, né? Mas aí, tem o reverso da medalha, eu acho que muitas mamães aí de casa sabem disso, estado puerperal. A Vi, acho que ela não passou, porque ela olhava a criatura dela e falava, meu Deus, que amor. Eu também, que me falavam, Camila, pode ser que você repudie essa criança por um período por causa do estado puerperal. E eu chorava, mas era de amor por ele. Eu tenho amigas que reconheceram o amor pelos seus rebentos depois de 2 meses, porque estavam sim sob o efeito do estado puerperal, que no direito até, bom salientar que se ela atenta contra a vida do bebê ou até do seu marido e estiver no lapso temporal desse estado de hormônios da mulher, ela é absolvida. E existe, né, a depressão pós-parto, né, que isso é orgânico, né, então realmente precisa de um acompanhamento, do tratamento, que a gente não escolhe, né, então isso é comum e a gente precisa olhar para isso, né? E precisa de um tratamento para voltar ao equilíbrio do organismo. E para você, Carol, como foi tudo isso? Eu vejo seus pimpolhos lá, que fofura. Como que foi todo esse processo de maternidade para você? Então, eu fui mãe muito nova, né? Com 19 anos, eu tive a minha primeira filha, a Rebeca. Esse ano ela completa 20 anos. Que lindo. Está seguindo a carreira de vocês, jornalista, está fazendo Unesp. Que legal. Já está no 3º ano de jornalismo. E eu senti a síndrome do ninho vazio. Você sentiu? Eu também senti. Meu filho foi embora esse ano e eu senti. E nesse momento, quando eu vi que a Rebeca estava com 17 para 18 anos e eu já estava essa pressão, mas era mais minha, não das pessoas. Eu falei assim, eu acho que está na hora, se eu for ter outro filho, esse é o momento. Aí eu com 37 anos resolvi engravidar,
Hoje eu tenho o Valentim, que tem 2 anos, um príncipe. Ai, que graça. Depois de 18 anos. Olha, gente. Então imagina o desafio, né? Porque eu tava vivendo outro momento da minha vida. E outra mãe também, né, Carol? Isso que os pais chegam e falam, mas eu criei igualzinho. Não é uma outra mãe, porque você se tornou mãe por conta da sua primeira filha. A diferença de alguns filhos darem errado é porque a gente tenta criá-los iguais. Sim, cada um é uma personalidade. É um infinito. Eu criei todos os filhos iguais, por isso que deu errado. Porque para um você dá mais colo, para outro você chama mais atenção, para um você sabe que você solta um pouquinho, o outro já você não pode soltar. E os seres humanos, desde tenra idade, são diferentes uns dos outros, né? A gente já nasce meio pronto com a personalidade formada, né? Nem você pode ter 10 filhos iguais nossos irmãos, né? Todo mundo diferente. Cada um vai ter uma personalidade, não adianta, a criação é a mesma, porém... São personalidades diferentes. Um exemplo que eu adoro dar para as mães, que é assim, por exemplo, vocês, mães, vocês experimentavam a mamadeira dos seus filhos, né, para ver se não estava quente nem frio. Na mão de vocês estava perfeita aquela mamadeira, não estava quente nem frio. E na boca do recém-nascido? Sua mão tinha 37 anos nessa última mamadeira. Então... Às vezes era um leite extremamente quente. A percepção individual. Eu brinco até com minha mãe, eu falei que ela me dava uma madeira muito quente. Eu adoro comida gelada. E daí eu brinco que minha mãe, ela adora comida fervendo. Eu falo assim, minha avó dava comida gelada para minha mãe, ela me deu uma madeira quente, provavelmente eu vou dar uma madeira fria para meus filhos, e assim a gente vai sucessivamente. Mas assim, ela deu a melhor mamadeira. Ela fez a melhor para ela, porque aquilo era o processo de percepção dela, que é uma historinha que eu também adoro contar pra gente falar de réguas e com relação à maternidade, o que é certo ou errado, porque parece engravidou. Nossa, eu tenho uma dica, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É a questão de uma galinhada que eu fui comer na casa da minha avó. Daí eu perguntei para ela se eu poderia fazer o prato dela. Daí ela falou sim, polenta, sabe, Vi? Com galinha caipira. Ai, que delícia. Fui lá, peguei, coloquei as melhores partes do frango. A coxa sobre coxa, peito, porque já não tem muita carne, né? Peguei e montei. Na hora que eu tava passando com o prato, minha tia olhou e falou, Jéssica, ela não vai comer isso. Deu, como assim? Enfim, coloquei na mesa, minha avó super assertiva falou, Jéssica, eu não vou comer isso. Eu falei, como não, vó? Peguei as melhores partes do frango. Ela falou assim, mas eu não gosto disso. Eu gosto do pé, do pescoço, da cabeça. Moral da história. Eu fiz o melhor prato, porque eu gosto daquelas partes do frango. Se minha avó fizesse um prato, ela poderia ter colocado as melhores partes para ela e eu olharia aquilo falando, uau, então assim, o que é certo, o que é errado? É um processo de interpretação de mundo. Então, as mães, eu vejo assim muito julgamento, muito processo de cobrança, e está sendo muito legal esse movimento dessas mães imperfeitas, de mostrar o lado real da maternidade, porque antes não, era uma dádiva. E não, tem esses, acho que são Blue Days, não são? São dias azuis que as mães vivem, que chama essa depressão pós-parto. Então, assim, é muito pesado mesmo. Assim, dando uma continuação a isso, mas também lembrando que nenhuma mãe pare e vai falar assim, eu vou desgraçar com a vida dessa criança. Não, as mães erram sem querer. Querendo acertar. Querendo com a melhor das intenções. Eu na altura da minha vida, eu perdoei, todos os erros dos meus pais, porque eles não queriam errar, eles pensavam que estavam acertando, não é verdade? Sim. E se o mundo fizesse isso, desculpa, Gé, os consultórios vão estar mais vazios. Carol, e como é que foi assim você ser mãe tão jovem? Você vê muita diferença depois, você ter um outro filho depois de 18 anos? Hoje eu vejo que eu sou o que eu sou pela essa gravidez precoce que eu tive. A Rebeca sempre me motivou, entendeu? E com o Valentim eu vivo outro momento, financeiramente, profissionalmente. Então, maternar com o Valentim, para mim, está sendo um pouco mais fácil do que naquela época. E ela cobrou? Há 20 anos atrás. A Rebeca, ela nunca... quando eu fiquei grávida, ela até meio que... A situação para ela era uma novidade. Aí, agora... E vejam bem, eu tive o Valentim... Tava tudo lindo, maravilhoso, preparado para um chá de bebê. Tudo. Ele nasceu bem na semana da pandemia, onde tudo parou. Março de 2020. Então, o marido que acompanhou o parto não acompanhou. Eu fiquei sozinha na maternidade. Preciso ressignificar. Então, as pessoas foram conhecer o Valentim quando ele tinha 1 ano. Os filhos da pandemia. Deve ter sido uma loucura, aquela novidade de uma criança depois de tanto tempo e ainda viver essa pandemia que foi uma novidade para todo mundo, né, Carol? Mas devia ter, né,
um filme, Os Filhos da Pandemia, porque foram Isso, totalmente já diferentes. Sim, mas mas a pandemia, nós exato. estamos vendo já um processo de aprendizagem, linguagem, socialização e tudo mais. E assim, só relembrando a questão dessa validação de mãe e de pai, a questão de você suprir a necessidade mínima, que é com relação ao alimento. Então, tem muitas pessoas que às vezes até comem mais, menos, porque a primeira figura de amor que nós temos é mãe e pai. Por isso que vem o pessoal pro consultório. É uma assunto, relação afetiva. O sabe? Valentim tem 2 anos e eu ainda amamento, gente. Olha, que graça. E é o ideal, a Organização Mundial da Ele Saúde fez, preconiza. o Valentim até os 2 fez 2 anos. anos agora em março e eu ainda amamento. Lindo, Pretendo Márcio. fazer Faz agora aniversário a pertinho, que dia? Eu sou dia 20. 30. Eu sou dia 29, olha só. Ariano. Ariano, terrível. Maravilhoso. O que acontece? E eu sempre vejo uma luz no momento mais difícil, em tudo na minha vida eu sempre enxerguei isso. Então, quando veio a pandemia, a Rebeca não foi embora, com o apartamento alugado, tudo. Aconteceu Porque com o ela meu não ia conviver com o Valentim, já ia embora. Foi quando ela ficou. Então foi tudo Olha, perfeito, né? Foi Tudo encaixou. maravilhoso. E você E ela que me ajudou muito, entendeu? E eu falo que é o filhinho dela. Porque ela foi embora esse ano, então ela fica... Mãe, e o Valentim? Mãe, você não esquece do Valentim, a escola. Porque ele começou na escolinha esse ano e ela levou, porque eu tava desmamando ele no começo do ano. E pra gente, as horas, E eu falei, vou pôr ele na escola. Então ela ficou, eu fiquei almoçando aqui na Proeste durante 4 meses e ela levava e ia buscar ele, uma belezinha. Então a adaptação da escola foi tudo ela que acompanhou. Isso. Então foi lindo e com certeza foi muito desafiador, porque você, eu imaginei um parto diferente, uma vida diferente e eu vivi essa pandemia em 2020. Então foi assim imagine administrar uma concessionária que do dia para a noite fechou. Folha de pagamentos. O meu diretor, você vai ter Meu que Deus. dispensar 20 funcionários, me deu nome no dia que eu cheguei em casa da minha cesariana. Ou seja, uma coisa que seca o leite, se não tiver uma cabeça Mas boa, não né? secou. Ela Ela tá tá amamentando ainda. Foi muito suco de uva e aveia. E muita fé, para E que dá muita tudo fé. certo. Mas aí eu enfrentei maus bocados. Foi bem... Ao mesmo tempo que era uma gestação muito preparada, porque eu já estava com meu marido fazia 15 anos. Então a gente preparou muito. Mas somos todas fênix, né? Renascemos das cinzas. E foi assim desafiador. Hoje o Valentim é nosso príncipe, imagine, né? Esse ano eu faço 40 anos, tenho ele com 2. Eu acho que não tem tempo para ser mãe, né? Não. Você não é mãe só porque você gera um filho, você é mãe. Aqui eu me sinto mãe deles. Inclusive, Até essa maneira de tratar, eu trato cada funcionário da maneira que eles têm que ser tratados, não iguais. Esse mãe que cria e mãe que pare é assunto para o próximo bloco. Daqui a pouco.